Primeiramente, boa noite. Eu começo essa gravação falando que o assunto do vídeo será sobre a avaliação substitutiva parte 2, né, da disciplina de Engenharia Econômica. O discente é o Eduardo Oliveira Santos, que sou eu, e o docente Rafael da Silva Fernandes, né. Iremos tratar aqui nessa pequena apresentação sobre alguns temas, né, importantes que fazem parte do assunto abordado nas questões a qual serão apresentadas, que vai tratar sobre análise de equilíbrio, iremos tratar sobre também análise de sensibilidade e também sobre a questão da alavancagem financeira, né? Serão os pontos que serão abordados dentro da apresentação. Na introdução aqui eu separei uma definição sobre um dos pontos, uma breve definição sobre um dos pontos e assuntos que irão ser abordados no decorrer das questões, né? Então, na introdução vai ser falado sobre a análise linear de equilíbrio. O que seria a análise linear de equilíbrio? Ela tem como objetivo identificar o ponto em que duas alternativas, variando conforme o mesmo parâmetro e sobre as mesmas condições, apresentam o mesmo valor. Então, esse ponto é conhecido como o ponto de equilíbrio. Então, uma definição bem básica para o ponto de equilíbrio seria isso, né? Seria para identificar duas alternativas que elas, mesmo variando uma outra conforme o parâmetro, então, através dessa variação entre uma e outra, você consegue chegar ou achar o ponto de equilíbrio, né, dentro dessa equação. Dando continuidade, vamos tratar aqui na questão 109 do exercício. Ela é uma questão de análise de equipamentos, e no enunciado dessa questão ela trata sobre a análise tanto do equipamento K e do equipamento L. Mas para quê? Para que serve essa análise de equipamentos? Essa análise de equipamentos ela foi realizada para o objetivo de comparar os custos, que são os custos totais de dois equipamentos, que são o equipamento denominado equipamento K e equipamento L, ao longo do tempo, né? Então, o que ela tende a analisar? Ela vai analisar o valor do equipamento, o valor residual, os custos anuais e projeções do custo total para diferentes anos, né? Então, para diferentes anos, vai fazer essas análises. Então, através das tabelas e dos gráficos, é possível notar que a comparação entre os dois equipamentos, ela permitiu identificar qual equipamento possui o menor custo ao longo do tempo e, através da análise do gráfico e de suas linhas e da tabela também exposta na apresentação, percebeu-se que o equipamento L ele tem o menor custo total, ele apresentou o menor custo total inicialmente, né? Mas analisou-se também que ele pode variar. Esse resultado pode variar conforme os anos eles vão aumentando, né? Pode-se variar esse resultado. Dando continuidade na questão 10, ela é uma questão de análise de viabilidade. O que seria isso? Análise de viabilidade econômica que teve por objetivo essa questão, avaliar a viabilidade de um investimento, ou seja, considerando a receita deste investimento por unidade e os custos e fatores de valor presente foram os fatores e os dados analisados. Dentro desta análise de valor presente, o conteúdo
teve o objetivo de incluir o preço de venda, custo de equipamento, custos anuais e fatores financeiros. Após a análise do gráfico, a qual foi elaborada através da tabela, pode-se perceber que o fluxo de caixa, ou seja, o VPL, ele é negativo. Isso implica o quê? Para todos os cenários testados, ele deu negativo. Ora, o que isso implica para a resolução da questão? Implica que o investimento ele não é economicamente viável nas condições que foram apresentadas. Então, nas condições que foram apresentadas, dentro da questão e das análises, mostrou que o VPL deu negativo e que ele não é viável dentro dessas condições, né? Já na questão 111, a questão 111 ela vai analisar o chamado custo presente líquido, que seria o CPL, né? Qual que é o objetivo desta análise? O objetivo dessa análise é apresentar a taxa mínima de atratividade, vida útil do projeto e valor residual e valores de CPL para diferentes anos. Então, dentro da questão, a proposta seria essa, né? Analisar esses fatores. E, em resumo, analisando tanto as tabelas como os gráficos, mostra como o valor presente líquido ele muda com o tempo. Então, você observa tanto no gráfico que o valor presente ele muda com o tempo, que quanto maior o tempo em anos, maior tende a ser o CPL, né? E para que isso serve? Para que eu uso? Como que eu posso aplicar esses dados? Eles servem para que eu possa tomar uma melhor decisão sobre o projeto que vai me ser vantajoso a longo prazo. Então, através das análises de CPL, eu consigo ter uma tomada de decisão mais eficaz e mais efetiva, né? Já aqui no questão 112, a questão 112 ela me traz uma comparação sobre os tipos A, tipo B e tipo C. Então, qual que é o tipo de comparação que ela me traz? Ela tem o objetivo de analisar os custos do equipamento A, B e C. Os custos totais para diferentes tipos de produtos. Produto A, produto B, produto C. Conforme a produção aumenta de 200 a 240 unidades. Então, em resumo, o que me traz? Que o tipo A, ele apresenta os menores valores, seguido pelo tipo B e tipo C. O que isso implica? Implica que, sugerindo que o tipo A pode ser o mais vantajoso dependendo do contexto, como custo ou receita. Então, analisando o custo e o fator receita, dentro da análise do gráfico e dos valores apresentados, o produto A, do tipo A, ele foi o que se apresentou podendo ser o mais vantajoso entre os três produtos. Partindo para a análise da questão 113, a questão 113 ela traz uma análise e um comparativo entre empresas. O que seria isso? Tem o objetivo de avaliar a performance de 3 empresas. Então, dentro dessa avaliação vai trazer o faturamento, custo fixo, custo operacional mensal dessas 3 empresas. Então, em resumo, percebeu-se que a empresa 3, que é a empresa analisada, a empresa terceira, é a mais lucrativa, com lucro de 260, enquanto a empresa 2 tem prejuízo, menos 200. A empresa 1 tem lucro intermediário. A análise ela serviu para quê? Para recomendar onde investir ou quais as empresas são mais eficientes. Então, através tanto dos dados
da tabela como do gráfico, serviu para analisar qual empresa ela é mais recomendada investir e qual empresa é mais eficiente através da análise dos gráficos e da tabela. Então, meu muito obrigado a todos e é isso.